Olá, gente! Hoje o nosso assunto é Teoria da Literatura, Conceito, História e Tendências Contemporâneas. A Teoria da Literatura é a disciplina que no curso de Letras se dedica aos estudos da literatura. Ela tem alguns antecedentes bastante ilustres que vêm desde a Antiguidade. Nós podemos pensar na gramática, que hoje nós associamos aos estudos linguísticos, mas que originalmente se voltavam ao estudo da literatura, daquilo que na época, no século V a.C., circulava como literatura. Além da gramática, nós temos outras preocupações, outras tendências e outras áreas que se voltaram ao estudo da literatura desde a Antiguidade. Eu vou citar o exemplo clássico da poética, ao qual até hoje nós costumamos encontrar dentro do campo dos estudos literários. Além da gramática e da poética, nós queremos chamar atenção também para a hermenêutica e a retórica, que desde a Antiguidade se preocuparam com a questão do objeto da literatura, e a partir daí constituindo o que virá a ser depois a ciência da literatura, que tomará um nome para nós de teoria da literatura. Em todas essas definições existe uma palavra comum, literatura. E literatura, ela aparece igualmente em várias manifestações, em vários suportes, em vários meios, e é isso que nós vamos ver através do clipe que vocês assistirão agora. Vocês devem ter percebido as diferentes manifestações em que aparece a palavra, e nós podemos chamar inclusive de texto, embora nem sempre ela esteja escrita. Ela pode aparecer num conto, impresso num livro, ela pode aparecer numa reportagem impressa no jornal, ela pode aparecer na manifestação de um jornalista ou de um comentarista na televisão, ela pode aparecer em murais, nas paredes, em grafites, em textos e músicas de compositores famosos. Ela pode aparecer numa peça de teatro, quando nós vamos ao teatro. Ela pode aparecer, inclusive, nas nossas manifestações cotidianas. A literatura, a palavra, o texto, ela está presente em cada momento da nossa existência. E isso nos coloca perante uma questão. Se o texto, a palavra estão aí em todos esses momentos, será isso literatura? É isso que nós podemos considerar como objeto da ciência que nós praticamos? Esse é um problema fundamental para a ciência que nós fazemos. A teoria da literatura se preocupa justamente com definir e se posicionar perante essa questão, ou perante esse objeto, literatura, que às vezes se transmite por escrito, que pode se transmitir oralmente, se nós pensarmos nas manifestações da poesia popular, que às vezes ela aparece apenas visualmente num grafite, num mural, e ela precisa encontrar definições, conceitos, diferenciações que vão nos permitir nos posicionar perante esse objeto, estudá-lo e praticar uma ciência que tem um longo tempo de história. A teoria da literatura é a ciência encarregada de definir o que é literatura. No conceito que vocês acabaram de ouvir, tem uma palavrinha que eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção. A palavra ciência, porque a teoria da literatura é a ciência que estuda a literatura. Ela recebe essa atribuição já no seu conceito. Isso nos coloca perante uma pergunta que talvez deve intrigar todo mundo. Ciência? Teoria da literatura é uma ciência? Na realidade, nós estamos acostumados a pensar ciência, isso é um hábito que a gente traz, relacionado à questão das ciências exatas, com resultados objetivos, com uma investigação empírica, mas na realidade a teoria da literatura pertence a um outro campo do conhecimento. O campo de conhecimento a que a teoria da literatura pertence é o das ciências humanas, que já tem o nome ciências no seu título, e é a que estuda não apenas as manifestações, outras manifestações artísticas, como a música, a pintura, mas também a história e as transformações da sociedade. É nesse âmbito que se coloca a teoria da literatura, mas mesmo assim nós temos que pensar por que podemos chamar isso de ciência e o que isso representa. Porque, em primeiro lugar, ela define com objetividade um objeto, que é a própria literatura. separa o que é literatura daquilo que pode não ser considerado literatura.
Essa tarefa significa uma repartição entre aquilo que nós vamos classificar como literatura e aquilo que nós vamos tirar fora. Ou seja, ela é classificatória. Como ela é classificatória, ela descreve e classifica seu objeto, a literatura, conforme uma metodologia previamente escolhida. Então, vocês vejam que a teoria da literatura, ela classifica, mas ela faz isso segundo uma metodologia. E essa metodologia é o elemento talvez mais importante no seu desenvolvimento, porque cada uma das tendências vai procurar estabelecer os seus processos, as suas teses, quanto ao melhor modo de descrever, classificar e conceituar a literatura. Tarefas da teoria da literatura. Agora que nós já sabemos o que a teoria da literatura é e qual é o seu objetivo, e também, principalmente, qual é o seu objeto, nós temos que ver quais são as suas tarefas, ou seja, o que ela exatamente faz, ou seja, ainda, o que nós vamos fazer enquanto estudiosos e conhecedores de literatura. A primeira tarefa da teoria da literatura é definir o seu objeto, aquele objeto que já está no seu título, a literatura. Isso pode parecer fácil, mas não é assim tão fácil. Nós vamos ver agora alguns casos em que as coisas se misturam, em que o verbal, aquilo que é a matéria da teoria da literatura, o texto, aparece em outras situações, em outros objetos. Vamos ouvir Chico Buarque de Holanda. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Acho que todos conhecem essa canção do Chico Buarque de Holanda. Acho que todos, inclusive, poderão se identificar com essa situação de uma mãe que perdeu o filho, assim como nós podemos nos identificar com a situação de uma perda em geral. No caso da canção do Chico Buarque de Holanda, tanto o texto quanto a música vêm juntas, elas vêm inseparáveis. Nós não podemos discriminar o que é melhor, se é a canção, aquilo que ele canta, ou se é o texto que ele diz. E isso nos coloca um problema. Que problema é esse? O problema é pensar o que o teórico da literatura, o estudioso da literatura vai fazer. Ele vai trabalhar só o texto? Ele vai levar em conta a música? Em outras circunstâncias acontece diferente. Nós temos o texto, nós temos já um produto escrito e o compositor acrescenta uma melodia. É um caso clássico na literatura brasileira, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e nós já não podemos mais lê-lo sem lembrar a música composta pelo Chico Buarque de Holanda na década de 60. Vamos ouvir isso? Esta cova em que estás, com palmos medidas, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho, estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo.
Talvez vocês também já conheçam, além dessa versão do João Cabral de Melo Neto encenada, a versão dramatizada para a televisão feita nos anos 80. E aí nós podemos perceber o seguinte: nós temos um texto do João Cabral de Melo Neto, nós temos a música do Chico Buarque de Holanda, nós vamos ter também a versão cinematográfica, nós vamos ter a versão para o palco, nós vamos ter a versão para a televisão. Isso significa que nós estamos diante de várias manifestações em que sempre a palavra está ali presente, mas ela está associada a outros suportes, a outros mídia, a outras formas de manifestação. Definir a literatura é, portanto, a primeira tarefa da teoria da literatura. Mas essa tarefa não é muito fácil. Vocês vejam que nesses exemplos que nós damos, as coisas estão muito misturadas. Isso significa que a literatura é um conceito escorregadio, um conceito fluido, que às vezes escapa das nossas mãos. Isso faz com que a gente tenha que tomar algumas providências, que é o que nós vamos fazer doravante. É preciso examinar os produtos da linguagem verbal para classificá-los em gêneros, conforme suas semelhanças. Vocês vejam, portanto, que nós temos que não apenas saber o que é a literatura, mas nós temos que ter alguns critérios para diferenciar poesia da prosa, dentro da poesia o que são os versos, o que é a métrica, dentro da prosa quais são os gêneros literários. Nós temos, portanto, gêneros literários como o romance, o conto, a novela, mas não é só isso. Entre os gêneros literários são aqueles que circulam fora do texto impresso. Nós vimos aqui o exemplo da ligação entre a poesia e a música. Nós vimos também o exemplo da ligação entre a poesia, o teatro e a música. Mas nós temos também outras que estão fora dos exemplos que nós demos. A novela de televisão, o folhetim, o cinema. O cinema lida com roteiro e esse roteiro é feito por palavras, portanto ele tem um texto. Tudo isso significa que a primeira tarefa da teoria da literatura pode ser subdividida da seguinte maneira. De um lado, nós precisamos saber o que é literatura. E depois, uma segunda tarefa, ou parte ainda da primeira, é discriminar o que é literatura do que não é literatura e dentro da literatura, aquilo que é poesia, aquilo que é prosa, o que compõe a poesia, o que compõe a lírica, os poemas, e dentro da prosa, as diferentes formas narrativas. Pode parecer difícil? Não, não é difícil. Na realidade, até bem fácil. É por isso que nós temos que levar em conta o caráter científico da nossa ciência, que vai nos dar as metodologias, vai nos dar as teorias, vai nos dar as teses que vão nos permitir trabalhar com facilidade diante desse material. Se a primeira tarefa da teoria da literatura é distinguir o que é literatura, distinguir dentro da literatura quais são as suas modalidades, os seus gêneros, uma segunda tarefa se apresenta logo a seguir. Essa segunda tarefa é avaliar esse material, é distinguir qualitativamente, é dizer o que é bom daquilo que não é muito bom, por que nós gostamos disso e não gostamos daquilo. É preciso estabelecer critérios que distinguam qualitativamente os produtos. Assim, se a primeira tarefa da teoria da literatura é recortar o seu objeto, a segunda é a de qualificar esse objeto. Dispondo dessa metodologia de qualificação de objetos literários, nós teremos condições de explicar objetivamente, e eu insisto nessa questão da objetividade, por que um poema de Chico Buarque é considerado bom, por que uma peça de João Cabral de Melo Neto é valorizada. Também saberemos por que algumas são não tão boas, outras às vezes são muito ruins, e também saberemos por que nós acumulamos ao longo da nossa história, a história da humanidade, ou pelo menos a história do Ocidente, um patrimônio literário que continua vigorando até nossos dias. É preciso procurar entender o que as obras comunicam. Sendo linguagem, a literatura sempre diz alguma coisa, e isso é que caracteriza, vamos dizer assim, o seu poder de comunicabilidade. Isso determina o seguinte: nós temos que interpretar o que o texto diz. Eu posso até, lembrando a Angélica, dizer é uma mãe que sofre porque perdeu o filho. Mas isso significa que eu interpretei o texto. Portanto, nós temos a partir daí uma série de etapas no nosso trabalho. Vamos então revisar essas etapas do nosso trabalho. Escreve e classifica seu objeto conforme uma metodologia previamente escolhida. Conforme eu falei, sendo uma ciência, ela tem que se posicionar objetivamente perante esse objeto e descrevê-lo, dispondo antecipadamente de uma metodologia. A segunda tarefa e a segunda etapa, portanto, é interpretar o texto literário. Nós temos um objeto, nós escrevemos, mas nós temos que entendê-lo, porque ele comunica, como eu falei,
A obra literária é composta por linguagem, e essa linguagem diz algo, e isso nos leva à tarefa de interpretação. A terceira tarefa, e é também uma terceira etapa, é avaliar o objeto literário. Como eu falei, nós julgamos, nós interpretamos e depois julgamos, consideramos que vale a pena manter esse objeto, ele vai prosperar, ele vai ter uma história dentro da literatura, e isso decorre da sua qualidade, e é essa qualidade que nós julgamos. A cada vez que nós executamos essas tarefas, desenvolvemos essas etapas, estamos fazendo teoria da literatura. Estamos cumprindo o nosso papel como estudiosos da literatura e membros, vamos dizer assim, dessa comunidade de cientistas na área das ciências humanas. Nós já ouvimos um grande poeta, Chico Buarque. Acho que vale a pena agora ouvirmos um terceiro grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. História da teoria da literatura. Ela nasce com a Universidade Moderna. E essa Universidade Moderna tem entre os seus grandes mentores um pensador e investigador alemão chamado Wilhelm Humboldt. Humboldt acreditava que a universidade não poderia ser apenas preparadora ou formadora de profissionais liberais, como vinha sendo até então. Nós sabemos que a Universidade Moderna começou no século XIII, século XIV, focada principalmente nas áreas de direito e teologia. Essa história da universidade, ela se estende ao longo de vários séculos, passa pelo século XV, onde foi fundada a Universidade de Coimbra, onde vários dos nossos intelectuais se formaram no período colonial, passou pela Universidade de Paris, que nós conhecemos pela filosofia, e chegou até o século XVIII. Quando nós estamos lá pelo século XVIII, acontecem alguns fenômenos históricos de que nós somos até hoje a consequência. Um deles é a Revolução Francesa, o outro é a formação dos Estados Nacionais, muito próximo, inclusive, projeto muito próximo do da Revolução Francesa. Nós acostumamos a pensar a Revolução Francesa, já o nome diz isso, a partir desse país, a França, mas na realidade as suas consequências se espalharam por toda a Europa. Napoleão foi conquistando vários países e esses países eles reagiram às consequências das visões democráticas e, sobretudo, igualitárias dos revolucionários de 1789. A Alemanha, no início do século XIX, não era ainda o país que nós conhecemos hoje. Ela só foi unificada bem depois, em 1870. Mas ela era uma nação. E o que a aproximava os vários povos que moravam naquela região era a sua língua e a sua cultura, mas ainda não era um governo unificado. Os alemães procuraram, então, em outros elementos da sua cultura, da sua tradição, uma forma de garantir a sua identidade, de sentirem-se próximos uns dos outros. E isso foi principalmente a sua literatura, toda ela em língua alemã, e a sua cultura, que vinha desde a Idade Média. Não é por outra razão que o romantismo vai ter uma das suas grandes expressões na Alemanha. Esse Humboldt, que eu falei há pouco, era um cientista, mas ele era também um filósofo e um pensador. E junto ao imperador da Prússia, ele
refletiu sobre a necessidade de formar cientistas, homens que produzissem conhecimento. A sua primeira medida foi reformar a universidade da sua terra, a Universidade de Berlim, até hoje uma grande instituição acadêmica. E como é que ele fez isso? Ele fez isso a partir de uma nova concepção da universidade. Como eu disse há pouco, a universidade, no final da Idade Média, início do Renascimento, formava teólogos e formava gente para a área do direito, advogados, promotores, juízes. E mais adiante ela começou a formar médicos e alguns historiadores, filósofos, mas não eram cientistas, eram homens que se voltavam para o estudo, se voltavam para uma atividade profissional, mas não produziam um conhecimento dentro da universidade. É essa grande alteração que o Humboldt faz. Ele estabelece currículos universitários e esses currículos universitários deveriam se preocupar com a produção de um conhecimento novo para a sociedade que se transformava naquele momento. Um dos currículos profundamente modificados foi da área de letras. Se estudava literatura, se estudava poesia até então, mas ela não se estudava dentro da universidade. Ela se estudava na escola, se estudava em casa, mas não numa instituição específica para isso. Como se estudava literatura até então? Ela era marcada principalmente por duas grandes preocupações. De um lado, a retórica, de outro lado, a poética. O que a retórica ensinava? A retórica ela tem uma sua origem lá entre os gregos do século V e ela se preocupava principalmente em ensinar como usar a linguagem para convencer as pessoas. Eu falei que uma das áreas dentro do ensino era do direito ou da teologia e esses profissionais eles precisavam dominar esses mecanismos linguísticos para convencer os seus clientes, convencer a sua plateia. Isso fez da retórica uma arma muito importante dentro do ensino e era muito difícil que alguns dos intelectuais não se preocupassem em dominar esses mecanismos linguísticos, inclusive para escrever bem. Quando esses mecanismos linguísticos passam do campo da linguagem verbal, da linguagem oratória, para o campo da literatura ou da poesia, eles pertencem à poética. Por isso a poética é também uma área que se desenvolve com muita força, com muita intensidade nos séculos XVII e século XVIII. Quando se instituem os estudos superiores em nível universitário, a teoria da literatura ela não absorve essas duas tendências de que eu falava, nem a retórica, nem a poética, e nem mesmo aquela gramática de que eu falei no início dessa nossa aula. Por que isso acontece? Acontece por uma razão muito simples e que eu acho que a gente tem que manter essa lembrança, quer dizer, deve guardar essa ideia. É que a poética originalmente, a retórica originalmente eram áreas voltadas para o prático, para aquilo que podia ser aplicado. Ou seja, a pessoa aprendia regras linguísticas ou para escrever bem a sua defesa num tribunal, ou para escrever bem o seu poema, mas não significava que ela ia estudar e produzir algo novo. É isso que a teoria da literatura ela vai fazer daí para frente. Ela vai se dedicar a um objeto e vai procurar pensá-lo objetivamente sem uma finalidade prática, sem uma aplicação na sua própria produção, como fazem os professores de retórica, os professores de poética, até o século XVIII. A teoria da literatura no século XIX, ela vai adotar, portanto, essa preocupação em pensar os seus produtos, os objetos que se acumularam ao longo do tempo. E vai fazer isso segundo diferentes perspectivas. A primeira perspectiva adotada ainda no século XIX é a da crítica textual. Ainda hoje nós praticamos a crítica textual e ela é da maior importância. A crítica textual se preocupa em recuperar o texto original de uma obra, aquilo que realmente foi produzido, escrito por um escritor naquele momento em que o texto apareceu. Nós não teríamos, por exemplo, as obras dos escritores, dos dramaturgos do século V a.C., se não fosse a crítica textual. Esses autores, esses pesquisadores do século XIX foram em busca do original daquelas obras, compararam os textos e chegaram a um produto que hoje, até hoje, nós lemos. A crítica textual ainda faz isso, ela tomou outras orientações, se preocupou às vezes com questões psicológicas, ela interagiu com a genética, mas ela sempre teve esse foco de buscar o original do texto, aquele texto no momento em que ele foi produzido pelo escritor. E isso
nasceu no século XIX. Vocês podem perceber, pelo que eu estou falando da crítica textual, como ela se diferencia bastante da poética ou da retórica que a precederam. O autor faz aquela pesquisa para nos dar um objeto diferenciado, mas não para ter uma aplicação imediata na produção de uma obra de arte. Outra tendência importante criada no século XIX, ou desenvolvida, sobretudo no século XIX, foi a história da literatura. É preciso lembrar aqui que o século XIX é o século dos Estados Nacionais, da Constituição dos Estados Nacionais. Os países começaram a se identificar pela sua nacionalidade e não mais pela sua tradição. A França era a França diferenciada da Alemanha, ainda que até 1870, como eu disse, a Alemanha não fosse um país com um Estado único, mas ela se entendia como uma nação unificada. Um dos elementos que garantiam essa unificação, essa identidade comum, era a literatura. E era preciso, então, que se recuperasse a trajetória dessa literatura, porque ela representava a explicitação dessa identidade nacional, desse caráter em que as pessoas se reconheciam. Nós tivemos, assim, a história da literatura alemã, a história da literatura italiana, nós tivemos a história da literatura francesa e, inclusive, no Brasil. O Brasil, que se formava como nação ao longo do século XIX, nós tivemos as nossas primeiras histórias literárias. A história da literatura ocupou um grande tempo, um grande momento, uma grande parte do currículo de letras no século XIX, e isso não significa que ela tenha se extinguido naquele momento. Até hoje nós fazemos história da literatura, mas é preciso lembrar que ela tem a sua própria trajetória iniciada há mais de 200 anos. Uma terceira tendência importante no século XIX, que ocupou os estudos universitários naquele momento, é a literatura comparada. E a literatura comparada surge, podemos dizer, como reação à própria história da literatura. Não como reação em termos de oposição, mas como uma espécie de complementação, formando uma unidade. O que faz a literatura comparada, conforme o nome já aponta? A literatura comparada examina as influências entre as diferentes literaturas. Nós temos, de um lado, a literatura francesa, de outro lado, a literatura brasileira. Mas essas literaturas se comunicavam, os autores liam uns aos outros. Principalmente os brasileiros liam os franceses, por exemplo. Então foi muito importante pensar de que maneira esses autores franceses atuavam sobre a cabeça, sobre a forma de escrever e de criar dos nossos autores. A literatura portuguesa também tinha sua história, mas essa história, esses grandes autores, eles participavam da nossa vida de alguma maneira, porque eles eram lidos por nossos escritores. E a literatura comparada vai procurar, desde então, estabelecer essas associações. Assim, o século XIX se caracterizou profundamente por essas três tendências, que determinam algumas metodologias. Metodologicamente, predominavam as seguintes tendências. Em primeiro lugar, uma metodologia importada da filologia, que era usada, sobretudo, pela crítica textual. Os críticos que procuravam buscar a qualidade dos textos originais, eles tinham que importar também elementos que a linguística histórica, principalmente, já tinha descoberto. As línguas, a evolução das línguas era um elemento que ajudava a entender quais foram as transformações por que passavam os textos. Então, os nossos críticos textuais do século XIX iam lá na filologia ou na linguística histórica buscar o conhecimento de que eles precisavam. Uma segunda metodologia que igualmente influenciou e atuou sobre a pesquisa no século XIX vinha do positivismo e vinha do cientificismo que predominou naquele período. O texto literário era visto como produto das influências históricas, das influências, inclusive raciais, da trajetória de um certo grupo social e ainda do ambiente que o escritor vivia. Isso tudo fazia com que se pensasse a literatura como resultado da injunção de todos esses elementos que eram, todos eles, extraliterários. Outra metodologia que influenciou e que pesou significativamente sobre os estudos literários proveio da psicologia. Seguidamente, os escritores eram interpretados, a tarefa de criação dos escritores era interpretada como resultante de certas influências psíquicas ou da sua própria biografia, das pessoas que ele conhecera, e isso determinava uma visão também de fora para dentro no que diz respeito ao texto literário. Pode-se perceber, porque eu estou dizendo, que a literatura parecia que vinha depois. Quer dizer, primeiro se examinavam questões externas, ou a biografia do escritor, o meio em que ele vivia, a sociedade, a linguagem, e depois chegava ao texto literário.
Isso fez com que vários teóricos da literatura no início do século XX se revoltassem, achassem que a coisa não deveria ser assim. Que, afinal de contas, eles trabalhavam com a literatura e a literatura vinha em segundo lugar. A sociologia da literatura é antes literatura e depois sociologia, ao contrário do que se fez no século XIX, em que a sociologia vinha primeiro e depois a literatura. Todas essas são marcas da teoria da literatura no século XX. Recapitulando a história da teoria da literatura no século XX, nós podemos verificar, portanto, que ela vai estar marcada, e sobretudo na primeira metade do século, por essa valorização enorme do texto literário. A partir dos anos 60, essa visão, vamos dizer assim, excessivamente textualista, voltada para a questão exclusiva da literatura, mesmo quando se tratava da sociologia da literatura, ela veio a ser também objeto de crítica. Isso mostra que a história da teoria da literatura é extremamente dinâmica, a cada momento as coisas são revistas, repensadas e recontextualizadas. E isso esse aspecto nós não podemos perder de vista, né? Nós temos que estar sempre atento a todos esses movimentos que estão se passando enquanto a teoria da literatura avança. Eu gostaria agora de resumir, vamos dizer assim, as 3 grandes linhas que vão marcar a teoria da literatura nesse final de século. A primeira delas diz respeito às relações da literatura com o leitor nos diferentes períodos históricos. Leitor aqui é a palavra-chave. Era uma figura que até então não tinha aparecido, vocês devem ter percebido. Essas linhas que se chamam hoje estética da recepção, teorias da leitura, sociologia da leitura, elas têm o leitor como foco. E o leitor é a baliza a partir do qual se examina as relações da literatura com o tempo, com a história e com a sociedade. O segundo grupo de pesquisadores, ele procura examinar as relações da literatura com os códigos vigentes. A maior preocupação aqui é verificar como a literatura se relaciona com as normas que balizam a criação literária, as normas sociais, as normas éticas, tudo isso procurando chamar atenção para o elemento desestabilizador da literatura. Os principais pensadores que estudam essas relações, eles se agrupam dentro daquilo que se chama hoje o pós-estruturalismo ou o desconstrutivismo. Há um grande grupo de pesquisadores que procuram examinar um terceiro núcleo de questões, que são as relações da literatura com gêneros, etnias e nacionalidades emergentes. Esses pesquisadores vão estudar, sobretudo, a questão das diferenças entre a literatura produzida por mulheres e a literatura produzida por homens, a literatura dos grupos minoritários, grupos homossexuais, dos negros, dos indígenas, ou também a produção literária das novas nações que aparecem após os movimentos emancipatórios no final da Segunda Guerra. Há uma grande produção na África e uma grande produção inovadora, inclusive em cidades onde nós temos um percentual muito grande de imigração, e isso determina uma produção diferenciada, uma produção inclusive em línguas diferentes dentro de um mesmo país. Tudo isso são os estudos pós-coloniais, os estudos de gênero, que marcam profundamente o século XXI. Nós já estamos agora diante da nova teoria da literatura, essa teoria da literatura que retoma por todos esses caminhos as suas ligações com a sociedade e com a história. Pode-se ver que, embora a teoria da literatura não tenha uma história muito longa, são aproximadamente 200 anos, ela se disseminou por vários campos de conhecimento. Em todos eles existe um objeto, primeiro, um objeto frontal de preocupação, que é a literatura. É isso que nós devemos conhecer, esse é o nosso assunto, esse é o nosso campo de trabalho. Isso nos dá opções muito grandes de investigação e é isso que nós, como estudiosos, devemos sempre ter em mente. Tudo que nós examinamos hoje, expomos, vocês encontram também nesse livro Teoria da Literatura, de Roberto Acíselo de Souza, na edição da editora Ática. O livro foi atualizado recentemente e espero que vocês possam lê-lo e apreciá-lo como eu apreciei. Bons estudos!